tô muito feliz de anunciar o meu primeiro vídeo no canal, um sonho se realizando depois de muito tempo. Eu me lembro que 5 anos atrás eu sonhei em ter um canal no YouTube e hoje estamos começando esse projeto para poder ajudar você, advogado, com dicas práticas, com tudo o que faz a gente ter o resultado aqui no escritório, um pouco da nossa rotina. Até peço que você comente aqui o que você gostaria que a gente trouxesse, um pouco da minha rotina de treinos, minha rotina no escritório, tudo que a gente faz na vida pessoal para ter performance no profissional. Deixa aqui nos comentários para eu saber também. Estamos começando, acompanhe porque vai sair muito conteúdo bacana aqui que vai com certeza te ajudar na tua carreira jurídica, dentro da gestão do teu escritório, para alavancar as vendas, enfim. E eu quero começar o vídeo de hoje com o mais importante, te explicar como que eu cheguei até aqui. Um pouco da minha história, o que fez o Eduardo se tornar CEO do escritório. Acompanha que hoje eu vou te contar um pouquinho da minha trajetória. E a primeira coisa que eu tenho que te falar é que o papel de CEO, você não ganha o papel de CEO, você conquista o papel de CEO. A Bettiolo Advocacia existe há mais de 30 anos. Né? Foi um escritório formado pela minha sócia e pela minha mãe, pela Sandra Bettiolo. E por muitos anos ela fez essa sociedade sozinha, até que 10 anos atrás, quando eu tinha 17 anos, eu comecei a trabalhar com ela. Só que a minha história começa um pouquinho antes disso. A minha história de verdade, que eu me conheço por gente, começou no esporte. Eu pratiquei inúmeros esportes na infância. Pratiquei judô, pratiquei capoeira, pratiquei futsal, pratiquei voleibol por um bom tempo. E isso foi moldando muito da mentalidade que hoje eu aplico nos meus negócios. Muito da disciplina, muito da rotina, tudo aquilo que é necessário para um escritório prosperar de verdade. Então a minha história então começou no voleibol com 11 anos de idade. Inclusive o Otávio Filmmaker está aqui comigo, que privilégio ter comigo no time, gravando aqui um cara que foi meu parceiro de rede, ele era central, eu era ponteiro inclusive, e hoje a gente está trabalhando junto aqui. Então começou aos 11 anos de idade o vôlei e foi até aos 17, 18 ali onde eu acabei a última categoria. Só que foi essa trajetória no esporte que fez grande diferença na minha vida. E um dos pontos que eu saliento muito, né, que realmente mudou muito a minha vida, foi conhecer minha esposa, hoje esposa. Estamos aí há mais de praticamente 9 anos juntos. Nos conhecemos ali aos 18 anos e ali eu comecei a me tornar um pouco mais homem. Foi ali que eu comecei a entender as mulheres, entender o amor, entender como me posicionar, entender ouvir mais. Eu tinha muita confiança através do esporte. Eu acho que o esporte me deu muito isso. Só que conhecer minha esposa foi um divisor de águas, né? E eu me lembro que isso foi aos 18 anos. Aos 20 anos, teve um acontecimento que gerou uma mágoa muito grande na minha família, na minha mãe. Foi ali uma grande virada de chave na minha vida, um grande ponto de inflexão, né, onde o rumo mudou totalmente. Foi ali que a primeira coisa que eu fiz, e eu tenho certeza que é o que me trouxe aqui depois de 7 anos, então dos 20 aos 27, foi mudar meu ambiente. Quando eu mudei meu ambiente, as minhas amizades, eu comecei a mudar também os meus hábitos. Eu passei a ler mais, leitura mudou muito a minha vida. Só que foi somente depois de mudar o ambiente que eu comecei a mudar a leitura. Comecei a ler mais, comecei a andar com as pessoas certas e comecei principalmente a buscar autoconhecimento. Então fiz cursos, fiz mentorias e faço até hoje para poder me conhecer. Quais são os meus gatilhos, quais são os meus pontos positivos, meus pontos negativos. E nesse processo de autoconhecimento foi que eu fui aprendendo a liderar. Foi onde eu fui buscando esses conhecimentos que nós vamos buscar trazer aqui para vocês, transmitir aqui para vocês. Porque você concorda comigo que toda empresa, mas falando aqui de escritório especificamente, do seu escritório de advocacia, que é uma empresa de negócio, você concorda que você precisa de pessoas, processos e tecnologia. São 3 coisas primordiais que qualquer empresa cresce aplicando isso aqui. Só que para você contratar pessoas certas, para você liderar, para você delegar com eficiência, não delargar, mas delegar com eficiência, você vai ter que conhecer a você mesmo antes. Então foi nesse processo de autoconhecimento que eu fui aprendendo um pouco mais sobre as pessoas, sobre ouvir, sobre ter empatia. E nisso, depois de 7 anos nessa trajetória, muitos desafios nesse meio aqui, muitos caminhos que eu tomei e errei me levaram a uns 3 anos atrás a minha conversão a Jesus Cristo. E essa foi a grande virada de todas. Então, foi todo um preparativo para esse último ápice, que foi conhecer o amor de Deus, né? Começou com o relacionamento certo, antes com o esporte, né? Depois com a mulher certa, o ambiente certo, os conhecimentos certos através de livros, cursos. Depois
chegamos a toda essa parte de desenvolvimento pessoal para poder me conhecer, para poder entender as minhas tentações, para aí sim chegar em Jesus Cristo. E foi a partir desse momento que eu entendi que liderança é servir, liderança é se doar, liderança é estar sempre pensando com amor no teu liderado, como ajudar ele no processo dele. E foi baseado nisso que eu conquistei esse cargo de CEO, por essas habilidades e por ser uma zona de potência na minha vida, que Deus falou muito comigo, por realmente ser uma capacidade que eu tenho de liderar, de criar novos negócios, de pensar no escritório como CEO realmente. E eu sei que se você está me assistindo aqui, essas dúvidas que surgem no início da tua carreira jurídica, eu também tive. Pode ter certeza que eu tive essas dúvidas. Será que vai dar certo? Será que eu vou ganhar dinheiro suficiente? Será que o direito não está saturado? Eu sei, você está com essas dúvidas e eu também tive lá no início. A partir desse momento que eu comecei a entender que o mercado nunca vai estar saturado para quem faz um bom trabalho, isso sendo do direito ou sendo em qualquer outra área, isso mudou meu jogo. E aqui um ponto bem importante que são pilares que eu levo para minha vida: Deus, família e trabalho. E eu levo nessa ordem. Eu me lembro muito bem quando eu era coroinha junto com a minha avó na igreja, isso há muitos anos atrás. E querendo ou não, minha querida vozinha, ela já plantava isso na minha mente, no meu coração. E esse é o primeiro pilar, Deus. Eu fui, como eu contei para vocês, conhecer de verdade o amor de Deus muito depois. Uns 3 anos atrás, ali com 24 anos. Então, o primeiro pilar é Deus. Depois tem que ser família, né? Então, hoje a minha família, minha esposa, minha filhinha Maria Alice, aí de 10 meses, é quem me motiva nos momentos difíceis, é quem me faz querer ir atrás, batalhar, ajudar mais pessoas, é quem me faz querer transbordar isso, né? Transbordar esse amor de Deus. É a minha família. E por fim, o trabalho. E com o tempo eu fui mudando muito a minha concepção sobre a palavra trabalho, né? No início trabalho era uma coisa um pouco maçante. Hoje em dia na minha vida tudo é trabalho, só que ao mesmo tempo nada é trabalho. Eu faço o que eu amo. Então, nenhum dia da minha vida eu trabalho, só que ao mesmo tempo eu estou trabalhando a todo instante. Tanto em casa, com a minha família, quanto na igreja, quanto aqui com a minha equipe. E daí as coisas foram se tornando mais leves. Então esses são os meus 3 pilares, que sustentam também os pilares do meu escritório. E foi pensado nisso, em todas essas dificuldades, em toda essa jornada, em todos esses pilares, que nós criamos a formação Escritório Milionário, onde também temos 3 pilares que acreditamos ser o primordial para o escritório crescer. O primeiro pilar é mentalidade, porque como eu te disse, a minha vida mudou a partir do momento que eu mudei a minha mente. Então o primeiro pilar é tudo sobre mentalidade. O segundo é o que a faculdade negligencia e é o que faz qualquer empresa e qualquer escritório crescer, que é vendas. Infelizmente a faculdade não te ensinou e não me ensinou também a vender. E eu fui entender isso, depois de muito tempo, muito estudo, muitos cursos, muitos livros, que a venda era o que ia alavancar o meu negócio. Que eu ia precisar ter mais clientes para servir mais a Deus, para fazer o melhor, só que eu ia ter que ter estratégias para vender. Então, vendas é o nosso segundo módulo. Ali a gente ensina técnicas de venda, a gente mostra fechamento de contrato com o cliente na prática. Mais uma vida que a gente teve a oportunidade de estar transformando também através do nosso trabalho. Então, o segundo pilar é o que vai fazer o teu escritório crescer. E o terceiro, que foi um erro que eu identifiquei e identifico muito no nosso meio, é que alguns advogados até vendem, mas eles não gerenciam o que eles vendem. Então acontece o quê? Eles fazem a venda, mas não entregam. E acaba que esse cliente não fideliza com ele. Qualquer empresa precisa crescer ordenadamente. O crescimento provém das vendas, mas a ordem provém da gestão. E a gestão provém de métricas, CRM, ferramentas, hoje em dia, tecnológicas que nos auxiliam a essa gestão. Provém também de você saber delegar, saber direcionar para sua equipe, saber contratar certo. Tudo isso a gente traz dentro da formação Escritório Milionário para que você dê muitos passos à frente do que eu dei. Eu tive que errar muito. Olha, eu vou te dizer que eu fiquei uns 5 anos errando para chegar nesse ponto aqui. A ideia é que você, tendo interesse de adquirir a formação, você encurte o seu caminho. O que muitas vezes a gente ficou 5, 10 anos errando, você evite esse erro. E você consiga atingir seus resultados ainda mais rápido, baseado nesses pilares. Então, essa é um pouquinho da minha história, que começou lá no esporte, que hoje eu me tornei CEO aqui da Betiolo Advocacia, mas eu tenho certeza que esse último ponto aqui é apenas o começo. É o começo de uma nova fase, é o começo de uma fase ainda melhor que está por vir. Então esse é o primeiro vídeo, queria contar um pouquinho da minha história, para vocês conhecerem quem que é o Eduardo Betiolo, quem está falando aqui para vocês, e traremos muitos outros conteúdos informativos
para poder ajudar você na sua carreira jurídica, no seu escritório, e eu tenho certeza que vai ser muito bom estarmos juntos. Até o próximo vídeo.